Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos e amigos que aqui estão conosco nesse momento. E eu quero convidá-los para iniciarmos orando ao Senhor e apresentando as nossas vidas em nome de Jesus. Eu peço para você também estar orando pelas nossas vidas, para que Deus possa nos usar com grande graça para poder ministrar e transmitir a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos e dos amigos. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós aqui te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e amado nome. Por mais uma vez, Senhor, o Senhor tem nos permitido estarmos juntos de nossas famílias, exercer nossas atividades, mesmo que nesse tempo de forma limitada, mas a tua graça tem derramado sobre cada um de nós e nós continuamos firmes, te louvando, te adorando e contemplando a ti na beleza da tua santidade. Nessa noite, papaizinho querido, eu quero colocar a minha vida, a vida de cada um dos irmãos, dos amigos que nos assistem nessa noite e te pedir uma bênção especial sobre cada um deles e de suas famílias. Que o Senhor possa abençoá-los com saúde, com paz e com alegria. Vivemos um tempo, Senhor, de grandes tristezas devido a essa epidemia, mas o nosso coração se alegra pela tua presença, pelo teu cuidado e pelo teu direcionamento. Tão somente, Senhor, continue conosco, porque sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Mas pela tua graça, Senhor, o Senhor tem nos dado o caminho para nos conduzir às nossas vidas, e este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos estar firmes em nosso Senhor e Salvador, e que dele nós não venhamos a nos desapegar por nada dessa vida, que nós possamos estar sempre aos pés e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Assim, Paizinho, eu te apresento essa ministração que nós iremos fazer no livro de Apocalipse, capítulo 2, onde nós iremos tratar da igreja de Pérgamo. E eu te peço uma bênção especial sobre nossas vidas, através desse estudo, dessa ministração e da exposição bíblica, que ali o Senhor possa falar conosco grandemente. Assim eu te oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, mais uma vez, queridos, boa noite a todos e agradecer pela presença e participação dos amigos, dos irmãos, e mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós podermos aprender um pouco da sua palavra. Nós estamos tratando no livro de Apocalipse e já de antemão, nós já falamos alguma coisa sobre o livro de Apocalipse. Cada ministração a gente traz algumas informações. Então, o livro de Apocalipse ele foi escrito por João, que estava preso na ilha de Pátmos. Apocalipse quer dizer revelação. E por isso esse livro se chama também A Revelação de Jesus Cristo. O livro foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. O livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, a fim de animá-las e continuarem fiéis a Jesus Cristo em tempo de perseguição e sofrimento. Então, é uma carta que foi escrita há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, mas ela continua atual, porque é a palavra de Deus. Como alguém já disse, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, hoje, nós iremos estudar a carta à igreja de Pérgamo, tá? E como nós temos feito uma estrutura, antes de adentrarmos no texto propriamente dito, eu quero convidá-los, a fazer a leitura no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 12
até o verso de número 17. E vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, através da sua palavra, o que ele nos fala através dessa carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12 em diante. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ao que vencer, darei eu também de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra, hoje e eternamente. Então, como nós temos seguido a uma estrutura, nós vamos primeiro dar o panorama, né, da cidade de Pérgamo. Então, a palavra Pérgamo é algo que eu achei interessante estudando, né, essa carta. Diferentemente das demais que nós já estudamos, como Éfeso e Esmirna, certo? A palavra Pérgamo tem uma variação de significado e dependendo do seu autor, nós vamos encontrar, por exemplo, que a palavra Pérgamo significa alto e elevado, porque a cidade estava edificada sobre um grande monte. Pode significar casado, pode significar fortaleza e pode significar cidadela. Então, são amplos significados que, dependendo do autor ou teólogo que você for ler, pode estar sendo utilizada uma dessas expressões. A cidade de Pérgamo era situada na Ásia Menor, ao norte de Esmirna. Era famosa como centro do culto dado a diversos deuses pagãos, entre os quais se encontrava o grande templo de Zeus. Foi a primeira cidade da Ásia a erigir um templo em honra ao imperador romano Augusto. Havia o culto a Esculápio. Era um deus salvador, o deus serpente das curas. Normalmente, não sei se os amados prestam atenção, mas é um símbolo da medicina, é uma cobra, tá? Quando vocês olham o jaleco, né, dos profissionais, você vai encontrar um símbolo, né, que tem uma cobra. Então, é em referência a esse deus chamado Esculápio, que é chamado Deus da cura. Então, era importante também a cidade de Pérgamo, era um importante centro cultural. Nela havia a segunda maior biblioteca do mundo, com um acervo de 200 mil livros. Só perdia para a famosa biblioteca lá em Alexandria. Tá? E o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Nesse sentido, nós podemos começar a analisar o conteúdo da carta à igreja de Pérgamo. E aí eu lhe convido você, meu querido irmão e amigo que nos ouve e nos assiste, a estar com a Bíblia na mão, seja por meio físico ou meio impresso, para que você possa acompanhar a leitura e verificar tudo aquilo. Porque a Bíblia diz que nós temos de ser crentes bereanos, né?
Ou seja, tudo que se fala devemos observar se é de fato como se diz e se está na Bíblia como se está falando, tá bem? A primeira coisa que nós vamos encontrar, como nós já falamos anteriormente, é que essas cartas, elas têm dois aspectos, de quem envia e de quem recebe. Então, qual é o destinatário dessa carta? Novamente, o destinatário desta carta é o pastor, ou seja, ao anjo. Vamos ler o versículo 12, o que diz? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. E logo em seguida, nós vamos encontrar o remetente dessa carta à igreja de Pérgamo, que diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, o remetente é aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Esse título é aplicado à pessoa de Cristo. Se nós voltarmos ao capítulo 1, versículo de número 16, esse título ele é atribuído, ou seja, é dado a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Aleluia! Então, no original, quero chamar a atenção para vocês, no original a palavra espada, ela tem um vocábulo que vai nos dar uma ênfase muito importante para entendermos a explicação aqui do livro de Apocalipse sobre a igreja de Pérgamo. Neste versículo se refere a um tipo especial de espada, pesada e longa, usada pelos romanos porque não queriam apenas ferir, queriam também matar. Jesus parece aqui estar declarando guerra. Vamos entender mais à frente sobre isso, sobre essa expressão dessa espada de 2 gumes, né? E que vai dar a ideia não apenas de ferir, mas também tinha o desejo, a vontade de matar. Ainda, a carta a Pérgamo, ela vai seguir o mesmo padrão das demais. Ora, nós vamos encontrar Jesus elogiando, ora encontramos Jesus protestando, ora encontramos Jesus corrigindo e ora encontramos Jesus dando recompensa. Quando nós olhamos para as igrejas que nós já discorremos, como a igreja de Éfeso, Jesus elogiou ela, mas teve protestos. Mas já a igreja de Esmirna, Jesus elogiou, nós não encontramos protesto e nem correção. Diferentemente da igreja de Éfeso, que tinha deixado o primeiro amor, as primeiras obras, que nós aprendemos que o primeiro amor está relacionado com a simplicidade e a pureza da igreja, tá? Então, seguindo aqui, nós vamos analisar melhor sobre esse conteúdo. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar nessa carta é que Cristo elogia a igreja de Pérgamo. Leia comigo o versículo de número 13 do capítulo 2. Olha o que diz o Senhor à igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa interessante. O Senhor novamente, assim como ele usou na igreja de Éfeso, ele usou na igreja de Esmirna, ele também usa agora na igreja de Pérgamo. Eu conheço as tuas obras. Cabe lembrarmos que o livro de Apocalipse ele dá 2 características de Jesus. Ele diz que Jesus está na igreja e ele anda entre a igreja. Ou seja, ele é aquele que sonda mentes e corações. Então ele conhece. Nós estamos sendo observados. Por isso que quando nós encontramos essa expressão, eu conheço as tuas obras, é porque o Senhor, ele está sondando o nosso coração e nossa mente. E ali o Senhor estava sondando a igreja da cidade de Pérgamo, centro religioso de cultos pagãos. A Atena, a
Asclépio, Dionísio, o Baco, deus da embriaguez, a Zeus. Então, o primeiro templo de culto a César foi erigido aonde? Foi erigido bem aqui em Pérgamo. Era homenagem a Roma e a Augusto. E eu quero chamar um detalhe para esse endeusamento, né, do imperador romano, porque normalmente as pessoas têm criado algum tipo de idolatria sobre alguém quando esse alguém morre. Né? Após a sua morte, se faz uma imagem de escultura, seja de gesso, de madeira, e atribui àquela pessoa. Mas aqui a cidade de Pérgamo estava adorando o imperador Augusto César ainda em vida, porque eles consideravam ele como um deus, como o salvador das coisas. Então isso é importante nós observarmos, que eles estavam adorando ao imperador em vida, em carne e osso, como sendo um deus, ok? Então na cidade estava, como a palavra diz, o trono de Satanás, e também Satanás não só estava lá sentado no trono, mas como habitava também na cidade. Então era uma cidade que nós possamos imaginar altamente o quê, irmãos? Diabólica, porque era o trono de Satanás. A opressão maligna ali deveria ser predominante. Mas ali tinha uma cidade, né, que tinha todo esse panteão de deuses, e além desse panteão de deuses, tinha quem? Tinha o trono de Satanás. Então veja que a igreja em Pérgamo estava no meio, né, da tenda do inimigo. Será se muitas das vezes nós não nos achamos assim? Senhor, parece que nós estamos aqui no meio, sabe, da habitação do inimigo. É tentação, é provação toda hora, sabe, peleja toda hora, mas parece que o exército ou o quartel-general do inimigo está nos rodeando. Mas a igreja de Pérgamos estava passando por essa situação. Ela morava, ela existia justamente aonde Jesus está dizendo que Satanás estava com o seu trono. Tá? Em relação ao trono de Satanás, alguns apontam para o enorme altar em forma de trono dedicado ao deus Zeus, junto ao panteão de outros deuses. Mas para o pastor Hernandes Dias Lopes, o trono de Satanás não estava em um edifício, mas simplesmente no sistema da cidade. E eu concordo com a leitura do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Não era simplesmente um templo, né, ou um prédio onde às vezes você diz, olha, o inimigo está governando e seu palácio é ali. Mas era o sistema maligno que predominava nessa cidade e que era esse sistema atribuído tanto ao poder político quanto ao poder religioso, e que eles se cruzavam dentro da idolatria que ali existia. Então, outro aspecto que nós vamos encontrar do elogio dessa igreja é porque, apesar dela estar, sabe, no linho da serpente, os crentes de Pérgamos estavam o quê? Guardando a palavra, ou seja, guardando o nome do Senhor Jesus, e estavam guardando a sua fé. Olha o que diz o versículo seguinte, ainda no versículo 13. Ele diz, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E aí, seguindo o versículo, ele diz, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, mesmo diante, né, desse linho de serpente no qual a igreja de Pérgamo se encontrava, os crentes ali em Cristo estavam guardando o nome de Jesus e a fé nele. E isso aconteceu quando? Nos dias de Antipas, uma fiel testemunha que foi morta entre a própria igreja de Pérgamo. É interessante nós observarmos, queridos, que mesmo nós, sendo fiel a Deus,
muitas das vezes nós somos perseguidos. Mesmo sendo fiel a Deus, o inimigo ele nos ataca de todos os lados e de todas as formas e de toda maneira. Nós não estamos isentos aos ataques do inimigo. Mas uma coisa é certa, o que nós aprendemos com a testemunha, né, fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descrita aqui aos dias de Antipa. O que nós aprendemos com ele? Em meio à hostilidade, podemos ser fiéis, mesmo que paguemos com a nossa própria vida. Então, não é a hostilidade do inimigo, daqueles que são contra o evangelho, é que vai tirar a nossa fidelidade. Então, nós não podemos simplesmente dizer, eu não sou fiel a Deus porque eu estou sentindo perseguição. Não. Aqui a palavra do Senhor, ela é muito clara. Perseguição não é capaz de tirar da presença de Deus aqueles que são fiéis a Ele. Ainda de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que Antipas era um pastor da igreja de Pérgamo. Segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Logo a gente vê por que essa igreja estava sendo elogiada. Porque guardava o nome de Jesus e guardava a sua fé. Porém, não significa que guardando o nome de Jesus e a sua fé, nós não soframos. Nós estamos passando por esse momento do Covid-19. Muitas pessoas a gente vê por aí falando, né, de uma fé isenta, né, de sofrimento. Se você tem fé em Deus, você não sofre. Se você tem fé em Deus, você não adoece. Mas não é assim. A Bíblia é recheada de exemplos. Aqui nós temos uma testemunha sendo testemunhada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu de uma forma horrenda. Então, nós não estamos isentos de morrer, só porque eu agora sou servo de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos temer não aqueles que têm o poder de matar o quê? O corpo, mas temer aquele que tem o poder de fazer perecer tanto o corpo quanto o espírito, ou a alma e ser lançada no inferno. Então, nós temos de temer a Deus. Então, essa palavra aqui que nós estamos discorrendo é uma palavra de fortalecimento. É uma palavra que vem nos trazer a realidade. Nós somos salvos em Cristo, mas isso não significa dizer que nós não iremos passar por sofrimentos, por lutas, e quem sabe, até pela fidelidade, vamos ter de perder a vida pela fidelidade em Deus, tá? Então, aqui a igreja elogiou, né? Ela acabou sendo elogiada. Segunda coisa que nós queremos ver é que a igreja de Pérgamo, apesar de ter sido elogiada, ela também foi criticada, ela recebeu um protesto do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 2. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Será se nós temos sido fiel a Deus de forma assim, 100%? Porque a igreja de Pérgamo, ela foi elogiada. Não negava o nome de Jesus Cristo e não negava a fé do Evangelho. Mas, no versículo 14, vai ser dito que mais umas poucas coisas tenho contra ti. E que poucas coisas são essas, né? O que foi que Jesus protestou contra a igreja de Pérgamo? É porque essas poucas coisas, alguns estavam apegando ao ensino de Balaão. Olha o que diz a parte do versículo que continua, do versículo 14. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? Israel foi o primeiro que caiu nesse pecado, como registrado no Pentateuco, no livro de Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, e no capítulo 31, versículo 16, que diz que Balaque
contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas, como não pôde, ensinou as mulheres midianitas a seduzir os israelitas e, consequentemente, esses viessem a se prostituírem. Assim, queridos, os homens de Israel participaram de suas festas idólatras e se entregaram à prostituição. E aí eu cito mais uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes, que vai dizer o seguinte: o pecado, ele enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e sua influência. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Muitas igrejas enfraquecidas. Mas enfraquecidas por quê? Porque tem, ao invés de se manter uma postura bíblica correta e ganhar almas e vida pela pregação do evangelho simples e puro, estão fazendo de quê? Da igreja mundo. Porque acham que, parecendo com o mundo, vai ser atrativa para que as pessoas venham. Então, criam-se uma agenda praticamente mundanas e levam a encher e ter multidões. No entanto, nós, tristemente, olhando pela ótica das Escrituras, a gente vê que, de fato, não são pessoas convertidas em Cristo Jesus, porque as suas vidas não condizem com o Evangelho. Então, nesse sentido, nós temos de prestar atenção de que a mistura do mundo, ela não é compatível com as coisas do reino de Deus. Se eu levo para a igreja coisas do mundo para atrair pessoas, não vai dar certo. Pelo contrário, vai enfraquecer a obra de Deus. E é isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Alguns estavam, se convertendo à doutrina de Balaão, ou seja, estavam vivendo uma vida totalmente diferente das coisas do Senhor. Vivendo vidas na prostituição e na idolatria. Que tristeza! Então, outra coisa que Deus protestou em relação à igreja de Pérgamo, além deles estarem caindo no erro da doutrina de Balaão, eles também estavam se apegando à doutrina ou ensino dos nicolaítas, certo? Olha o que diz, complementando o versículo 14: mas uma coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja bem, os nicolatas, de acordo com a Bíblia Dake de estudo, diz o seguinte: eram seguidores de um tal de Nicolau, um herege agnóstico, que praticava e ensinava doutrinas impuras e imorais, tais como o adultério e a prostituição, ensinando que tais práticas não eram pecados e que comer sacrifício aos ídolos era lícito. Isso aqui, irmãos, parece um retrato de muitas coisas que nós temos visto na igreja, sobretudo na igreja brasileira, que nós temos mais contato. Vive-se um evangelho de facilidade. Quando você prega a palavra, que você exorta o povo a se arrepender, a deixar os seus pecados, começam a se migrar de uma igreja para outra, porque as pessoas estão buscando esse oba-oba. Tudo se pode, é a doutrina do Nicolata. Você pode se prostituir, você pode ser idólatra, você pode fazer o que quiser. Continue na igreja que vai estar tudo tranquilo. E aqui, isso aqui é uma doutrina de demônios. Quando nós, enquanto líderes, pastores, obreiros e aqueles que estão nos púlpitos pregando, nós temos de chamar o povo ao arrependimento. Nós temos de exortar, admoestar contra essas coisas. Tem pessoas que querem viver na igreja, mas vive uma vida de adultério,
uma vida de prostituição. E não são poucos os casos, são muitos. E muitos pastores estão calados. Muitos pastores não denunciam. Por quê? Porque estão como a igreja já de Pérgamo, sabe? Aceitaram essa doutrina. E muitas das vezes, sabe o que acontece? São pessoas que têm uma certa condição financeira melhor, dão um dízimo até bom para a igreja, deixam um certo conforto na vida do pastor, e o pastor acaba ficando preso por causa do dízimo, não sabe dar uma palavra de exortação, de demonstração, chamando os seus membros, que assim vivem no adultério e na prostituição, a arrepender-se. A igreja de Pérgamo estava assim, e foi motivo de quê? De protesto. Jesus estava bravo com esta igreja. Será se Jesus não está bravo com nós? E lembremos, essa palavra, as cartas, ela é direcionada a quem? Ao anjo da igreja, ao pastor. Então, nós, enquanto pastores, nós não podemos ser coniventes com os pecados. Nós temos de denunciá-los. Claro que nós temos de fazer com sabedoria, pedindo graça para Deus, mas nós não podemos ser convenientes com o pecado. Nós temos de chamar o povo a viver uma vida em santidade. É por isso que tem muitas igrejas que as pessoas lá fora não dão mais valor e nem valorizam, porque estão cheias dessas doutrinas de Balaão e doutrinas dos nicolaítas. Então, nós estamos vivendo num tempo, queridos, que nós precisamos falar a verdade, como Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Mas o mesmo Paulo disse que iria chegar um tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina, sabe? Porque quando elas ouvissem a palavra ministrada, iria criar comichões nos ouvidos, iriam, sabe, desprezar os que pregavam a palavra pura e simples, iriam se cercar-se de mestres, né, que falasse aquilo que eles queriam ouvir. E eu quero te dizer, você não precisa ouvir o que você quer ouvir, você não precisa ouvir o que o mundo quer te dizer. Nós, eu, você, precisamos ouvir o que Deus quer nos dizer. E Deus estava dizendo para esta igreja, chamando ela para a correção, chamando ela para o arrependimento. Então, Cristo chama a igreja de Pérgamo para a correção. O Senhor, Ele está nos chamando. Esse momento de Covid-19, sabe, é um abalo sísmico do Senhor para nos chamar a atenção e não para nos destruir. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor, Ele ama o seu povo. O Senhor, Ele está chamando os crentes, sabe, da igreja de Pérgamo, arrepender-se, aqueles que estão vivendo de acordo com os erros de Balaão e dos nicolaítas. Mas arrependei-se de que talvez você não possa ter entendido direito, de falsas doutrinas. E a idolatria é uma delas, descrita nesta carta. A imoralidade sexual é outra. Por isso que o Senhor ele diz que arrepender-se, e arrepender-se é mudar de mente, é mudar de direção e voltar-se para Deus. Então, as doutrinas falsas que a igreja de Pérgamo estava aceitando na vida de alguns era o que? A idolatria. Nós vivemos num mundo recheado de idolatria. Lembram que a cidade de Pérgamo foi a primeira a erigir um templo ao imperador e esse ainda estava vivo? Idolatria não se faz somente em imagem de escultura, também se pode fazer às pessoas, a um ídolo vivo. Quantos
ídolos nós não temos, ídolos na política, ídolos no meio artístico. Quantas pessoas nós não idolatramos, irmãos e irmãs, na política ao ponto de cegar-nos. E ao invés de nós pregarmos a palavra, de sermos testemunha de Jesus Cristo, nós trabalhamos muito mais em prol de política partidária e deixamos de fazer o papel de ser testemunha de Jesus Cristo. Nós vivemos num momento lamentável, aonde nós vemos pessoas, idolatrando políticos, governos e deixando de pregar a palavra e de testemunhar a palavra. A idolatria, ela se faz de muitas formas e de muitas maneiras. E a idolatria é tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus, no sentido que nós nos dedicamos mais àquilo do que às coisas concernentes ao reino de Deus. Outro ídolo que tem destruído milhares de pessoas, mesmo dentro da igreja, é o Deus do sexo. Hoje você vê que as pessoas estão vivendo, em um tipo de sociedade aonde você vê piadas sobre sexo, assiste novelas sobre sexo, filmes sobre sexo, as propagandas sobre sexo, explorando o corpo de toda forma e de toda maneira. Então, arrepender-se é mudar de mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus. E aí, queridos, além de Deus chamar a igreja de Pérgamo, aqueles que estavam corrompidos na doutrina, Deus adverte-os grandemente, porque se não se arrepender, Deus vai trazer juízo. Olha o que diz a parte final do versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O pecado era tão grande, queridos, entre esses que estavam desviados pela doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que aqueles que estavam praticando essas obras estavam declarando guerra ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está aprisionado na idolatria, quando você está aprisionado na imoralidade sexual, você está provocando a ira de Deus. Assim como alguns crentes da igreja de Pérgamo provocaram a ira do Senhor, se nós estivermos nas práticas destes pecados, nós estamos provocando a ira de Deus. Lemos ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 30 ao 31, que diz: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que nós vemos, em meio aos erros, em meio aos pecados, o Senhor chamando o povo ao arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ter conhecimento da verdade. Por isso, queridos, nós não estamos num tempo de um evangelho falso, de um evangelho fácil. Nós temos de dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no reino dos céus não vai entrar idólatra e nem imorais sexuais. Por isso, queridos, que o Senhor, Ele nos adverte com a sua palavra e nos chama a atenção por meio dessa carta. Virei contra ti como espada da minha boca. A espada, meu querido e minha querida que nos ouve, é a palavra de Deus, como está escrita em Efésios 6,17. Ela é chamada exatamente o sopro da boca de Deus. De acordo com os teólogos,
Espada, na simbologia profética das Escrituras Sagradas, representa castigo ou guerra. Ela distingue o vencido de vencedores. Por isso que Cristo está dizendo: se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, de práticas que são condenadas na Bíblia, nós seremos destruídos pela espada da sua boca, que é a sua palavra. Então, queridos, não se apavore com essa palavra. É uma palavra de chamado arrependimento, é uma palavra de chamada de advertência. Eclesiastes 3, versículo 1 diz que há tempo para perdão e tempo para juízo. Nós estamos vivendo no tempo de perdão. Por isso que o Senhor, meu querido, está nos chamando ao arrependimento. Por isso que o Senhor, Ele está nos advertindo, como na sua palavra de Gênesis e Apocalipse, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, Senhor. E aí, aqueles que se arrependem, o Senhor, Ele fala de recompensas. Nós não precisávamos mais de recompensa nenhuma, mas o Senhor, Ele quer nos galardoar com recompensas. Olha só o que Ele vai falar para a igreja de Pérgamo, para aqueles que se arrependerem, para aqueles que continuarem firmes, sabe, no propósito de servir a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele vai dizer, olha, no versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero lhe perguntar, você tem ouvido, meu irmão? Você tem ouvido, minha irmã? Ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o seu chamado ao arrependimento, para ouvir as suas advertências? Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluia! Olha só a recompensa que Deus está nos chamando, queridos, a comer do maná escolhido. O que é o maná escolhido? É o alimento espiritual. O maná era um tipo de Cristo, o pão da vida. Ele caía no deserto, mas não era do deserto. Então, Cristo estava no mundo, mas não era do mundo. Então, é esse o maná que leva, que gera a vida eterna. É quando nós nos alimentamos, sabe, do pão espiritual, da água da vida. E este pão, esta água, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! E louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Será dado ainda uma pedra branca com um novo nome escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. A cor branca é símbolo de pertencer a Deus. A pedra é como um crédito desta pertença. E para nós concluirmos a ministração dessa noite, aprendemos que Jesus elogia a igreja de Pérgamo por guardar o seu nome e a fé nele. Jesus protesta por alguns abandoná-los com o decorrer do tempo. Alguns crentes estavam vivendo de conformidade ao mundanismo e outros aceitando doutrinas de demônios pela idolatria. A igreja de Pérgamo, Jesus os adverte com a espada de 2 gumes afiada para os castigar devido à prática do erro, aos quais deixaram, sabe, de dominar-se as doutrinas de demônio por Satanás e por permitirem que eu mesmo reine em suas vidas, se entregando à doutrina de demônios, como a doutrina de Balaão, que são a prática da idolatria e da prostituição, asseverada pela doutrina dos nicolaítas, que vivem, ensinam que há liberdade para a prática do pecado. Por isso, Cristo faz um chamado ao arrependimento à igreja de Pérgamo, concedendo-lhe um novo recomeço, oferecendo-lhe
uma tríplice recompensa, como o maná celestial, recebeu uma pedra branca e recebeu um novo nome. Ó Deus, Senhor da glória, quantas misericórdias, quanta honra são para aqueles que se chegam a ti. Por fim, ai daqueles que for desferido pelo assopro da sua boca. Fica aqui, queridos, a advertência da palavra de Deus, que é muito atual. Nós estamos vivendo num esfriamento espiritual, mas que essa palavra ela possa nos alertar, acender a chama, sabe, do amor de Deus que é derramado pela sua graça em Cristo Jesus. Eu quero convidar você que ficou até aqui nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo, a orarmos para concluirmos em nome de Jesus. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome. Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, e te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, caso nós estejamos caindo em falsas doutrinas, como de Balaão e dos Nicolaítas. Nos perdoa, Senhor, nos ajude a voltar, porque sem o Senhor nós nada somos, e que nós possamos nos arrepender, mudar de fato a forma de viver e viver uma vida cristã que te agrada, que te louve e que impacte vidas para alcançá-las elas para Cristo também. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre cada homem, cada mulher que está aqui nos assistindo nessa noite. Que o Senhor possa adentrar os seus lares e que o Senhor possa estar restaurando aqueles que porventura estejam doentes. O Senhor vem estar dando uma bênção de saúde. Que o Senhor possa, meu Deus, aqueles que porventura por esse momento estejam passando alguma necessidade física, mental, espiritual, financeira, que o Senhor venha estar abençoando, suprindo todas as necessidades. E que o Senhor venha estar, meu Deus, derramando da tua graça sobre este mundo, sobre nossa nação, sobre nossas cidades, sobre nosso estado, sobre nossas famílias. Nos livra, Senhor, e nos guarde da contaminação deste vírus, dessa pestilência. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas fiéis. E obrigado, Pai, por mais esta palavra. Assim eu te oro e por fé te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos.